Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de todos que aqui estão presentes. É uma reunião da nossa Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. Essa reunião visa a gente tomar ciência de como é que foi feito a readequação da tarifa de energia elétrica do estado de Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de passar a palavra diretamente ao senhor Marcelo Vinhais, que é o diretor-presidente da Energisa, porque a nosso pedido ele veio aqui para nos explicar como é que foi feito esse reajuste tarifário no ano de 2018, aprovado pela ANEEL. Só para ter uma ciência, doutor Marcelo, não só o comércio, mas a indústria também, e todos os consumidores do estado. É uma coisa até diferente do que era feito para trás, que a gente inclusive teve uma discussão, né, com a antiga Enersul. Nós fizemos aqui uma CPI e conseguimos mostrar e demonstrar para a ANEEL que havia sido cometido um erro. Recuperamos 280 milhões de reais em 3 anos nas contas das pessoas no nosso estado. Eu liguei para o doutor Marcelo, preocupado como é que seria feito o reajuste tarifário, e ele se dispôs a vir explicar para nós. Já está aprovado. O estado de Minas Gerais, por exemplo, conseguiu 25% de aumento. Aqui no Mato Grosso do Sul, em torno de 10,76 ou 10,67. Mas, para liberar esse reajuste, há que se fazer uma prestação de contas dos investimentos na ANEEL. Então, doutor Marcelo, o senhor tem o tempo que for preciso. Essa reunião da comissão é oficial daqui da Assembleia. Represento nesse momento aqui os outros 23 deputados da Casa. E gostaríamos de saber, então, refazendo a pergunta que ele fez há pouco mais de uma semana, como é que foi, como é que está sendo conduzido e como é que foi aprovado isso. Se o senhor pudesse nos dizer, a gente agradeceria. Então, passo a palavra imediatamente ao doutor Marcelo Vinhais, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, muito obrigado, né, por esse convite, né? Eu acho que a Energisa tem muito essa postura de transparência, né, de deixar as coisas muito claras, e como trata-se de um processo especial, né, um processo de revisão tarifária, que é diferente do processo de reajuste, nós nos colocamos desde o início à disposição para vir à Assembleia, né, explicar, mostrar como é que funciona esse processo, né, como é que esse processo é tratado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e como é que esse processo é conduzido. Nós trouxemos aqui uma apresentação que eu acho que, não sei se conseguiria colocar ali para a gente. Só lá? Colocar na frente ou só aqui? Só lá? Bem, falando um pouco, né, inicialmente, um pouco sobre o Grupo Energisa. O Grupo Energisa é um grupo que opera há 113 anos no setor elétrico nacional, né? Nós começamos no interior de Minas Gerais e crescemos para o Nordeste, crescemos para o Centro-Oeste e Sul do país. Hoje, nós operamos 9 concessões de distribuição de energia no país. Somos hoje o 6º maior grupo em distribuição de energia elétrica em número de clientes. Hoje o grupo possui 12 mil colaboradores, né, 6,5 milhões de clientes. Atendemos a uma população de 16 milhões de pessoas e aproximadamente 788 municípios atendidos. Hoje nós somos o único grupo que opera em todas as regiões do país. Pode passar, por favor. Bem, aqui alguns pontos importantes que nos orgulham muito, que falam do Grupo Energisa. O Grupo Energisa hoje é o primeiro colocado em satisfação da qualidade percebida. Isso é uma pesquisa que é realizada por um instituto independente, né, tanto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, quanto pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia, onde a Energisa é a atual campeã, né, ou seja, a primeira colocada no país em satisfação da qualidade percebida do cliente. Da mesma forma, no fornecimento de energia, na qualidade do fornecimento de energia. Idem, informação e comunicação, qualidade das informações da conta de luz, do atendimento ao consumidor e imagem. Isso é um reconhecimento do cliente, né? O cliente reconhece o Grupo Energisa
como o melhor grupo no país, né, nesses quesitos. Bem, falando um pouquinho do setor elétrico, né, como é que está estruturado o setor elétrico. A Energisa, distribuidora de energia, ela envia para todo mundo, todos os meses, uma conta que chega na casa das pessoas. E essa conta, na realidade, tem um pedaço dela que faz parte da distribuição de energia, da distribuidora de energia, mas também tem uma parte de transmissão, geração e toda a parte de encargos e impostos. Então, todo o custo do setor elétrico nacional, desde a geração de energia, a gente paga esses custos do país via a conta da distribuidora de energia. A Energisa, né, no caso aqui no Mato Grosso do Sul, pega esses recursos e repassa para esses agentes, sejam os agentes de geração, de transmissão ou governamentais. Bem, importante destacar que o processo de revisão tarifária, que é esse que nós estamos passando agora, depois nós vamos explicar um pouco com mais detalhes, o Felipe vai fazer essa explicação, do que é o processo de revisão e o que é o processo de reajuste tarifário. O momento atual é um processo de revisão tarifária. Esse processo ele é inteiramente conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A Energisa presta todas as informações do que ela fez, os investimentos, os custos que ela teve, né, com geração, com transmissão, e a ANEEL é que trata todo esse processo, né? Então, tivemos aqui em Campo Grande uma audiência pública, que foi inclusive da própria ANEEL, onde ela queria ouvir os clientes, os consumidores do Mato Grosso do Sul, a respeito da prestação do serviço da distribuidora. Então, importante destacar isso. Todo esse processo ele é auditado, fiscalizado, gerenciado, administrado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Bem, como é que é calculada a tarifa, né, cobrada nas faturas de energia elétrica? Nesse momento eu vou deixar, um pouco antes eu vou só comentar, qual é o desafio do Mato Grosso do Sul? Para uma distribuidora de energia ser eficiente, ela precisa ter concentração de clientes. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos um desafio imenso, porque nós temos um estado muito grande, né? Nós somos de 26 estados, nós estamos no 19ª posição em densidade demográfica, ou seja, a nossa densidade demográfica, ou seja, populacional, é relativamente baixa, e nós somos o 6º maior estado do país. Então, isso traz um desafio gigantesco para o serviço de distribuição de energia, porque a busca por eficiência na distribuidora exige concentração, densidade populacional e em pequenos espaços. Então, num estado grande como o nosso, com baixa densidade, traz imensos desafios para o processo, né, para a distribuidora de energia elétrica. Bem, esse aqui é um orgulho que nós tivemos agora nesse processo de revisão tarifária, porque quando nós chegamos aqui, a antiga Enersul era uma empresa extremamente eficiente quando se falava tecnicamente, mas ela era muito ineficiente quando falava-se do lado econômico e financeiro. E isso causava impacto para os clientes. E a Energisa teve orgulho agora nesse processo de revisão de ser a empresa no Brasil que mais evoluiu em eficiência. Nós subimos 25 posições no ranking. Nenhuma outra empresa no Brasil subiu esse número de posições. Então, nesse último ranking de eficiência, nós saltamos, na época, em 2014, quando nós chegamos aqui, da 38ª posição para a 13ª. Hoje, a Energisa Mato Grosso do Sul é considerada pela Agência Nacional de Energia Elétrica uma empresa eficiente, né? Então, isso traz benefícios para o cliente. Bem, agora eu vou deixar o Felipe, né? O Felipe vai comentar um pouco, entrar um pouco mais em detalhe de como é que é o processo de revisão tarifária. Boa tarde a todos. O Marcelo já falou a respeito desse processo. A gente está vivendo, em 2018, o 4º ciclo de revisões tarifárias da Energisa Mato Grosso do Sul. Portanto, o próximo ocorrerá apenas em 2023. E entre esse período, ou seja, entre 2018 e 2023, ocorrerão processos de reajustes tarifários, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente a diferença no modelo e na sistemática da Agência Nacional quando ela aplica um ou outro processo. Tá? Bom, especificamente, essa revisão tarifária de 2018 da Energisa Mato Grosso do Sul, e um pouco mais à frente vai ser possível entender um pouco melhor
como que se chegou aos números finais, nós tivemos como conclusão, a partir do último dia 8, né, que é quando vale a nova tarifa da Mato Grosso do Sul, uma composição tarifária onde 73,7% da tarifa, portanto, hoje, a cada R$100 que um consumidor atendido pela Energisa Mato Grosso do Sul paga, o equivalente a R$ 73,70, ele compõe custos que foram destacados pelo Marcelo, relativos ao que a gente denomina, e a ANEEL denomina como parcela A. Ou seja, custos que a distribuidora Energisa Mato Grosso do Sul unicamente atua como arrecadadora. Ela arrecada esses 73,7%, ou fazendo aí uma analogia, uma conta de R$100, a cada R$100, R$ 73,70 são repassados, sendo R$ 7,20 para empresas que também detêm concessões, no entanto, de transporte ou transmissão de energia, 31% ou R$ 31 são repassados às empresas que detêm concessões de geração de energia, usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas eólicas, e uma outra parte de R$ 35, o equivalente a R$ 35,50, eles são destinados ao pagamento de tributos, tá, federais e estaduais, além de encargos setoriais, que, de maneira geral, são fundos baseados em políticas públicas, como, por exemplo, fundo destinado a subsidiar os consumidores com tarifa social, consumidores rurais que possuem desconto, consumidores que têm sistemas de irrigação que também, por uma política pública, possuem um desconto tarifário. Portanto, ou seja, você tem que 73,7% de todo o custo de uma fatura, hoje, a partir do último dia 8, que foi quando começou a valer a nova revisão tarifária, eles são simplesmente arrecadados pela Energisa e repassados a quem de direito. Disso sobram 26,3%, ou o equivalente a R$ 26,30 numa fatura de R$ 100, que ficam de posse da Energisa Mato Grosso do Sul, para suportar todo o investimento que a empresa tem que fazer e toda a despesa, pagamento dos profissionais, dos funcionários, enfim, despesas com combustíveis e toda a ordem de despesa estão concentradas em R$ 26,3 a cada 100 que é arrecadado. E o lucro também. Obviamente. Sim, isso, é a parcela que cabe à distribuidora, é aqueles 26%. Ou seja, ali paga-se investimentos, despesas e, obviamente, resultado da companhia. Isso aí. Bom, seguindo, então, de forma mais direta, a última revisão tarifária gerou um efeito médio ao consumidor da concessão da Energisa Mato Grosso do Sul, aqui no estado, um efeito médio de 9,87%. Isso é um efeito que considera uma média, uma vez que, de acordo com a classe, de acordo com o nível de tensão, consumidores de alta tensão e de baixa tensão têm têm tarifas diferentes, né? Consumidores que é denominado pela política pública consumidores de baixa renda, da mesma forma, tem uma tarifa diferenciada. Em média, é como se cada consumidor da área de concessão da Mato Grosso do Sul fosse observar um efeito médio de 9,87% na sua fatura, na sua tarifa de energia, né? Guardadas essas diferenças que existem por tipo de consumidor. Marcelo, você vai falar dos investimentos, né? Bem, aqui nós resumimos, né, basicamente os investimentos que foram realizados desde o período da chegada aqui da Energisa. Nós já totalizamos aí no estado 1,12 bilhão investido, né? Então, assim, nós investimos valores aí na média de 200 milhões até 2016, 220 ali milhões até 2016 e 437 milhões em 2017. É importante destacar que quando nós chegamos, nós pegamos uma companhia que passava por sérias dificuldades.
O controlador anterior teve sérias dificuldades financeiras, e quando um grupo de distribuição de energia tem dificuldades financeiras, a primeira coisa que ele corta são os investimentos. E os investimentos, eles cobram um preço, a redução do investimento, ele cobra um preço logo ali na frente. Então, só para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos, Campo Grande era atendido por uma única alternativa em 138 kV, uma única linha. Se a gente perdesse essa linha, era blackout em Campo Grande. Hoje já não existe mais isso. Um dos primeiros investimentos que nós fizemos foi construir uma alternativa para Campo Grande. Idem a cidade de Dourados, que da concessão da Energisa Mato Grosso do Sul é o segundo maior município. Dourados era atendido por uma única fonte de fornecimento e já apresentava restrições de crescimento. Se não fossem realizados investimentos no sistema de Dourados, a empresa teria que restringir crescimento de carga naquela cidade. Então, nós chegamos com o compromisso de investir no Estado para retirar os riscos que existiam no sistema e as restrições ao crescimento do Estado. O Mato Grosso do Sul é um Estado que cresce, como se diz, a taxas de China. E o setor elétrico, se você coloca restrição a esse crescimento, o Estado não cresce. Então, nós preparamos a empresa para o padrão de crescimento do Estado do Mato Grosso do Sul. Aqui, importante aqui destacar, só para vocês terem uma ideia, nós comparamos aqui o que fazia parte da base da empresa em 2012 e o que faz parte da base da empresa em a base atual. Né? Só para vocês terem uma ideia do que foi investido. Em 2012, a empresa possuía 68 mil quilômetros de rede. Hoje, ela possui 98 mil quilômetros de rede. Ela, inclusive, incorporou, e que isso era um passivo da companhia, todas as redes rurais que foram construídas, e os proprietários tinham o direito que a empresa incorporasse e passasse a dar manutenção nessa rede. Nós concluímos esse processo em julho do ano passado. Inclusive, agora é o nosso grande desafio investir nessas redes para que a gente melhore a qualidade do atendimento na zona rural. Antes de levar para frente, doutor, eu queria saber, quando você fala incorporou, então eu, produtor rural, fiz uma rede de energia para minha propriedade. Puxei de uma rede sua uma extensão de rede. Isso tudo foi incorporado. Foi pago o produtor rural por isso? Na incorporação de rede, existem dois processos. Os clientes que estavam até 2003, que construíram as suas redes até 2003, essa incorporação praticamente se deu a custo zero. Né? Porque você considera a rede depreciada. Os clientes que anteciparam a universalização, quando já existia a universalização, por um outro problema também do antigo grupo controlador, porque não tinha dinheiro para investir. Então, ele dizia o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para fazer a rede, faça e depois eu te pago. E vários clientes aqui da zona rural do Mato Grosso do Sul fizeram essa antecipação e tinham o direito à restituição. E nós concluímos todo esse processo, então incorporamos essas redes e pagamos a todos esses consumidores que tinham direito ao recebimento do seu valor, da sua restituição. Bem, aí são outros pontos de destaques, né? Então, assim, nós tínhamos na antiga base 860 mil postes aproximadamente, hoje nós temos 1 milhão de postes. Em capacidade instalada, nós tínhamos 1.909 MVAs, hoje nós temos 2.376, tínhamos 94 subestações, hoje temos 101 subestações, 54 mil transformadores, hoje temos 82 mil transformadores, ou seja, muitos deles exatamente das redes rurais, 348 alimentadores contra 379, ou seja, a empresa cresceu e investiu para melhorar a qualidade para a população sul-mato-grossense. Pode seguir. Bem, aqui são os destaques, eu até já comentei, né? Ou seja, o elo norte de Campo Grande, que trouxe confiabilidade à capital do estado. Sem esse elo, existia risco, né, de blackout na cidade, ou seja, a gente só tinha uma fonte, né, e isso foi resolvido com a chegada da Energisa. A idem que eu comentei é o elo Dourados, a subestação de Tamandaré, e uma nova conexão com a rede básica aqui em Campo Grande, o que preparou também o município para crescimento, né? Ou seja, o município está preparado para o crescimento.
Aqui são alguns exemplos de evolução da qualidade, né? Ou seja, são os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento, ou seja, a empresa vem cumprindo tanto a duração, né, que é o famoso DEC, aquela curvinha verde representa o que a ANEEL nos pede, então nós estamos cumprindo o que a ANEEL nos pede, e na frequência, ou seja, quantas vezes falta energia em média, nós estamos cumprindo, fazendo até bem melhor do que é solicitado para a ANEEL. E isso é ganho para o cliente, né? O cliente é que está sendo beneficiado. O que é esse FEC, hein, doutor? Explica. FEC é a frequência média que um cliente fica sem energia no estado. Então, a gente tem conseguido aí reduzir bastante e permanecer nos melhores patamares do Brasil. 7,26, lá o primeiro item, a primeira coluna é horas? Isso, é vezes. Vezes. Isso. Vezes e o último... Caiu para 5,4. Tá, ok. A parte de perdas, né? Ou seja, o processo tarifário, inclusive nesse processo de revisão, o cliente está sendo beneficiado em 0,64%. Já de ganho pelas ações de combate à perda da empresa. Quando nós chegamos aqui, as perdas giravam em torno de 14,6% e hoje elas giram em torno de 13%. E, da mesma forma, a Energisa, no combate a perdas, é considerada pela agência uma empresa extremamente eficiente. O que significa isso? Combate à perda. Você entrar com a ação, quem está fazendo gato, explica direito isso. Exatamente. Combater ativamente o furto de energia, né, e recuperar essa energia para benefício da sociedade. Isso aí impacta na tarifa também? Sim. Inclusive, nesse processo de revisão, ele ajudou a reduzir a tarifa em 0,64%. Ok. Bem, aqui é um exemplo, né? Ou seja, até para que fique muito claro, a Energisa Mato Grosso do Sul, esses são todas as empresas do setor que estão em processo de revisão tarifária. E a Energisa Mato Grosso do Sul apresenta o segundo menor valor do país. Nós estamos sendo comparados com uma empresa do estado de Minas, né, em relação a alguns custos, e a empresa do estado de Minas, que estão comparando com a gente, é aquela faixa vermelha ali, e que ela vai ter uma revisão de 25,87. Então, assim, é uma realidade completamente diferente, não dá para comparar, até porque a Energisa Mato Grosso do Sul está conseguindo entregar um processo muito mais eficiente. Então, está ali, né? Ou seja, o mais alto processo de revisão tarifária que ocorre no momento é exatamente da empresa com a qual nós estamos sendo comparados. Bem, aqui é mais um exemplo, né, para mostrar a Minas Gerais. São concessões completamente diferentes, né? Só para vocês terem uma ideia, podia passar um pouco mais, André. Em termos de consumo de energia, a concessão de Minas, né, dessa empresa de Minas, ela é 5,3 vezes maior do que a Energisa Mato Grosso do Sul. E, em relação à quantidade de consumidores, ela é 8,2 vezes. Então, ela é uma gigante, ela é um estado, né, que tem uma característica de concessão, né, gigante. Então, é diferente. São concessões, inclusive, reconhecidas pela ANEEL como com características completamente diferentes. Então, assim, são empresas que não dá para comparar, né? Bem, aqui é um exemplo, o seguinte, a gente até não pode fazer essa correlação com IPCA e IGPM quando a gente fala do processo de revisão tarifária, né? Porque o processo de revisão, o Felipe vai explicar um pouco mais à frente, ele é um momento onde você fala assim, você para com o processo e fala assim, e reavalia todos os custos, todos os investimentos. Então, ele não é simplesmente aplicação de IPCA ou IGPM, mas serve para a gente, como um norteador. Aquela curva azul é a curva do crescimento da tarifa. E a curva vermelha, a curva verde, né? Meio verde, amarelo ali, ela é a curva do GPM e do IPCA. Então, se a tarifa crescesse nos mesmos padrões que cresce o IPCA e o IGPM, nós estaríamos batendo lá em cima. E a realidade está mostrando que nós estamos muito mais eficientes do que o crescimento ao longo dos anos dos indicadores, né, econômicos. Ou seja, isso é benefício, isso é eficiência que a empresa está conseguindo entregar para os seus clientes. Porque se a empresa não avançasse, se ela não melhorasse em eficiência, a curva azul acompanharia, seria muito próxima da curva vermelha e da curva amarela. Bem, agora o Felipe vai explicar a diferença do processo de revisão e reajuste tarifário. Isso aqui eu tentei trazer de uma maneira mais didática, para a gente não ficar entrando muita matemática, mas
para que tente dar uma ideia do que foi feito pela ANEEL e concluído agora, no dia 8 de abril, né? Na verdade, com vigência a partir de 8 de abril. Aqui é uma situação hipotética onde você possui um exemplo, né? Imagina que uma empresa acabou de nascer, uma empresa de distribuição de energia elétrica, acabou de nascer. Quando ela nasce, ela tem em sua tarifa, ela tem que cobrar pelo serviço dela, ela tem em sua tarifa duas parcelas, que a gente chama como parcela A e parcela B. Tá? O azul mais claro e o azul mais escuro. Bom, ela começa a funcionar num primeiro ano, que é o que eu chamo de ano zero, com um custo associado. E esse custo é, eventualmente, coberto por uma tarifa que vai ser cobrada de todos os consumidores. A ANEEL separa essa tarifa entre parcela A e parcela B. A parcela A é aquilo, como a gente já falou, vai cobrir os custos que a gente pega e repassa para demais agentes. E a parcela B é aquilo que fica com a distribuidora para cobrir as despesas, os investimentos e, obviamente, o resultado do próprio acionista. Bom, a partir dali, o primeiro ano seguinte ao nascimento dessa empresa, a ANEEL faz o seguinte: de maneira geral, tem algumas nuances que não cabe entrar aqui em detalhe, de maneira geral, a ANEEL aplica a inflação ocorrida em 12 meses, portanto, um ano após o nascimento dessa empresa. No ano 1, a ANEEL aplica o IGPM numa parcela e o IGPM em outra parcela, seja ele positivo ou negativo. Tá? No ano passado, Mato Grosso do Sul viveu uma situação de um reajuste negativo. Esse ano a gente está vivendo uma revisão tarifária positiva de 9,87. Bom, o que acontece no ano 2, o segundo ano após o nascimento da empresa? Mais uma vez, aplica-se a inflação observada no período para uma parcela e para outra. No ano 3, novamente, inflação sobre uma parcela e sobre a outra. No ano 4, idem. E o que acontece no ano 5? O ano 5 é onde estamos agora, o ano de 2018. A ANEEL refaz a base tarifária, ela faz uma revisão da tarifa. Para quê? Volta um detalhe, só para ficar. A ANEEL verifica o que se tinha na parcela B para cobrir a despesa e os investimentos, né? Por isso que o azul ali está segregado agora, o azul mais escuro segregado em duas partes. E o que ela faz com cada uma dessas partes, a partir deste momento, quando a gente está passando pela revisão tarifária? Ela reduz a despesa, ou seja, fala: Energisa Mato Grosso do Sul, de agora para os próximos 5, estou te concedendo menos tarifa para você cobrir despesa. Portanto, seja mais eficiente. Faça mais com menos. Ela reduz o pedaço de tarifa que vem para cobrir as despesas. Portanto, só existe uma saída, que a empresa seja cada vez mais eficiente. E por isso que a gente comentou, e o Marcelo comentou, que aquele prêmio, aquele avanço que a empresa observou de 25 posições de melhoria de eficiência, ele é observado como benefício tarifário, redução de tarifa. Tá? E o que ela faz com a outra parte da parcela B, que é aquilo que fica com a distribuidora? Ela verifica todo o investimento que foi feito nesse intervalo. Portanto, toda a rede que foi construída, toda a subestação, toda a linha, tudo aquilo que foi investido e que o Marcelo citou aí de 1,1 bilhão, ele é refletido para ser remunerado via tarifa e incorporado à tarifa e vai ser a base para os próximos 5 anos. Além disso, ela pega aquela parcela A, que a gente não tem gestão sobre ela, que cobre os custos dos demais agentes, e também aplica o IGPM. Tá? Tentando ser ainda um pouco mais didático, pode seguir. A situação, se cada um tentar viver numa situação real, é como se você morasse num condomínio, né? E você pagasse um aluguel dentro deste condomínio pelo seu apartamento de R$3.000. Tá? Ou, melhor dizendo, você pagasse o custo relativo a um condomínio onde você mora a uma taxa mensal de R$3.000. E o contrato que você assina tem lá uma cláusula, de maneira geral, todos os contratos possuem uma cláusula de reajuste anual. Né? Você firma um contrato de 3 anos, estou fazendo só uma analogia, e que ele é reajustado anualmente pela inflação, nesse caso o IGPM. O que acontece no primeiro ano pós-assinatura do contrato? Você tem a aplicação de IGPM, que nesse caso hipotético, eu estou aqui para facilitar o entendimento, dizendo que o teu condomínio passa a ser 3.100, no segundo ano 3.200, no terceiro ano 3.300. O que vai acontecer no quarto ano? Ajustar pelo IGPM? Não.
o proprietário estabeleceu um contrato de 3 anos, vai assinar um novo contrato com você com novas cláusulas e, por exemplo, aqui ele incorporou ao custo do teu condomínio, no novo contrato, aquilo que ele investiu nesse período. Portanto, se vocês observarem, na primeira figura você tem um condomínio sem cerca elétrica, sem muros, sem segurança, sem guarita. No segundo, 3 anos depois, você já tem muro, cerca, e você tem lá uma guarita com vigia. Ora, o proprietário vai estabelecer que dali para frente eu não vou só pegar o valor do último ano e ajustar pelo IGPM. Vou incorporar a esse condomínio todo o ativo incorporado por ele, todo o investimento realizado, e ele parte o novo aluguel a partir de R$ 4.500. É muito similar ao que acontece na tarifa. O investimento realizado e que, de maneira geral, até por analogia, foi feito pela Energisa para garantir a segurança do sistema, para garantir que Campo Grande não sofresse blackout, Dourados, enfim, por aí, você tem que ter o reconhecimento desse investimento na tarifa. Cabe citar também, não sei se o Marcelo vai falar algo a respeito, a Energisa, ao adquirir o antigo grupo, né, passou a ser a controladora, ela também firmou um compromisso de investimento no Estado, né? Isso é importante porque dentro do processo de aquisição, como eu já coloquei, né, a companhia anterior tinha uma série de passivos. E o primeiro compromisso assumido pela Energisa, junto à Agência Nacional de Energia, foi recuperação da empresa, os investimentos necessários para que a empresa, a solução dos passivos, né, os pagamentos dos consumidores rurais que não receberam pela sua indenização, os investimentos necessários para colocar a empresa de volta na trajetória de qualidade. Então, isso tudo são compromissos assumidos com a Agência Nacional de Energia Elétrica que a empresa está dando continuidade, né, aos investimentos necessários para o crescimento do Estado. Aí está contigo. Bem, é um ponto importante, né? Assim, e até eu peço a ajuda do pessoal dos jornalistas, né? do deputado. A empresa, né? Toda empresa distribuidora de energia, ela tem um benefício que é a tarifa social. E nós temos um desafio muito grande porque nós mapeamos que nós temos um potencial de aproximadamente 230 mil pessoas que teriam direito à tarifa social. E essas pessoas poderiam ter um desconto até de 65% na sua tarifa, na sua fatura. E somente estão cadastradas na empresa 131 mil pessoas. Ou seja, a gente tem um potencial que 100 mil residências ainda para cadastrar e ter direito a esse desconto. O que a pessoa precisa para ter esse desconto? Ela precisa ser uma família de baixa renda, indígena ou quilombola, né? Elas precisam estar cadastradas no cadastro único do Programas Sociais do Governo Federal e se recebe algum amparo vinculado a benefício de prestação continuada de assistência. Então, o que é importante? Essas pessoas que têm esse número, esse cartão do que a gente chama cartão do NIS, que eles liguem para o nosso 0800, tem um número ali, né, o 0800 722 7272, e façam o cadastro na empresa, porque elas terão um benefício de 65% de desconto na sua tarifa. Né? Então, lembra lá que o Felipe falou daqueles encargos setoriais que faz parte da parcela A? Esses encargos são para apoiar programas como esse. E esse programa é um programa nacional, né? Ou seja, qualquer distribuidora do país tem esse tipo de tarifa. Então, as pessoas têm esse direito e a gente mapeou que 100 mil pessoas ainda precisam, né, podem, né, teriam esse benefício de tarifa baixa renda. Bem, aqui são alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar. Assim, pode parecer rotina da empresa, mas eu acho que é importante. Só para vocês terem um exemplo, no dia que nós chegamos na empresa, assim, a pessoa que resolve os grandes problemas na empresa é o eletricista, né? E o dia que eu cheguei, eu lembro muito bem disso, nós tínhamos 18 eletricistas varrendo o pátio da empresa porque faltavam carros. A empresa nem carro para poder atender as pessoas, atender a comunidade tinha, porque os carros estavam quebrados, sucateados. Então, nós fizemos um grande programa de investimento para redução da indisponibilidade de frota, para atender melhor o cliente do Mato Grosso do Sul. E esse é um exemplo, essa unidade aqui, esse caminhão, ele é um dos únicos do Brasil e ele reduz os grandes problemas, os graves problemas, porque ele é um caminhão que atua em linha de transmissão.
Então, esse tipo de tecnologia ele traz um benefício único para o Estado. Pode passar. Outro foram a adaptação dos nossos veículos, né? Os nossos veículos eles rodam em todas as regiões, né? Eles atendem a todos os consumidores. E vários dos nossos veículos apresentavam defeito por falta de adaptação. Então, a gente trouxe tecnologia para adaptar o veículo para localidades de difícil acesso, de localidades mais remotas. Esse aqui é outro bom exemplo, que isso aqui é uma subestação, só que ela é móvel. Quando nós chegamos aqui, a empresa tinha algumas subestações móveis, mas, só para você ter uma ideia, se tivesse um problema no estado, você poderia, um município, ficar mais de 24 horas sem energia, se tivesse um problema no transformador de força. E hoje esse tempo reduziu abruptamente, porque nós incorporamos, trouxemos tecnologia, adquirimos novas subestações que ficam estrategicamente espalhadas no estado e, no caso de um problema maior de um transformador de força, ela se desloca para atender aquela localidade. Como eu já falei, né, a renovação de frota, fizemos uma ampla renovação de frota, porque o nosso eletricista tem que estar no campo, né, auxiliando as pessoas, auxiliando a comunidade. Então, é isso que assim, é inaceitável, né, a gente ter eletricista e ele não ter como atender, ajudar a população, porque não falta carro. Aqui são alguns projetos que eu gostaria de destacar, né, principalmente vinculados à eficiência energética, e assim, são projetos que nos orgulham muito, né. Eu acho que o primeiro deles, acho que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Espaço Eficiência, né, o Espaço Energia, que ele fica na Afonso Pena. Esse espaço ele é uma escola, né, de física, que hoje já passaram por lá 28.161, praticamente crianças das escolas particulares, do governo estadual e do governo municipal. E lá também nós temos uma exposição de artes para os artistas sul-matogrossenses. Eles não pagam absolutamente nada para ter suas obras expostas, e a empresa ainda dá de presente para esse artista um coquetel para que ele possa apresentar a sua arte para a sociedade. Um outro exemplo de um projeto nosso é a unidade móvel. Essa unidade móvel ela é única no mundo, inclusive ela vai ser um case de uma universidade americana. Ela usa tecnologia, né, de realidade aumentada e 3D para a educação de crianças. Ela também roda todos os municípios do estado. Da mesma forma, 2 unidades móveis que são salas de aula, laboratórios e um teatro, que rodam todos os municípios do estado, levando a arte, levando a educação para as crianças do estado. E esse realmente nos dá muito orgulho, esse projeto. Esse projeto é um projeto que foi realizado na comunidade de Furnas do Dionísio, uma comunidade quilombola aqui próximo a Campo Grande. Nessa comunidade, nós, em parceria com a Universidade Dom Bosco, nós investimos em todo o processo produtivo daquela comunidade. Com a universidade orientou sobre as questões de higiene, de revisão do processo produtivo. Lançamos uma nova marca para essa comunidade, porque eles reclamavam muito: eles falsificam nossos produtos, dizem que é de Furnas e não é de Furnas. Então, a gente lançou uma marca para Furnas do Dionísio, foi um presente para eles. Então, foi um investimento de mais de R$1 milhão para, vamos dizer assim, dar autonomia a uma comunidade que quer vencer com o seu trabalho. Então, para a gente é um trabalho, um projeto que nos orgulha muito. E o mais importante de tudo, né, como é que a gente sabe que o que a gente está fazendo está dando certo? É o reconhecimento do nosso cliente, né? Então, o setor de energia ele possui, né, 2 grandes pesquisas que são realizadas com os clientes, uma pela própria Agência Nacional de Energia, que contrata uma instituição para fazer essa pesquisa, e a outra é a ABRAD. E a Energisa Mato Grosso do Sul é a atual. Nós ganhamos o IASC em 2016, em 2017 nós fomos o vice-campeão, e pela ABRAD nós somos o atual campeão, melhor empresa do norte e centro-oeste do país, e a empresa que mais evoluiu no Brasil. E no ranking de qualidade da ANEEL, nós sempre estamos entre as 10 melhores empresas do país.
E essa foi a premiação que eu falei da Brad, né? Ou seja, nós somos atuais campeões do Norte e Centro-Oeste e a melhor empresa e a maior evolução do país na satisfação do cliente. Isso aí é pesquisa que foram realizadas com os nossos clientes, é a resposta dos nossos clientes a uma pesquisa, né, independente realizada pela Brad. É isso, né? É isso que nós tínhamos aqui para expor. Muito obrigado. Eu queria agradecer, doutor Marcelo. Queria citar a presença da Elimar Oliveira, nesse ato representando o Conselho de Consumidores de Energia, CONSEM, do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda também aqui com a gente. Acho que fica registrado aqui que a Casa e a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, sabedora dessa revisão tarifária que acontece de 5 em 5 anos, toma ciência oficialmente de como foram feitos esses investimentos, e a ANEEL, então, concedeu em torno 9 ponto alguma coisa, 9,87, quase 10%, em média, para os consumidores do estado de Mato Grosso do Sul. Pergunto aos presentes se tem alguma pergunta a ser feita ao presidente da Energisa. Se não, declaro encerrado essa presente sessão, agradecendo a todos os presentes, e vamos registrar aqui, doutor Marcelo Vinhas, a sua presença nessa casa numa nova relação entre a Energisa e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, que para trás não foi muito boa. Confesso ao senhor que tínhamos aí restrições, mas que a gente fica contente que é um grupo mais forte que assumiu. Damos as boas-vindas ao nosso estado e ficamos felizes de que o consumidor da área rural, que esperava há muito tempo receber da Energisa as redes que haviam sido feitas com recursos próprios, conforme sua apresentação aqui, estão quitados. Então, a gente fica feliz por isso e auguramos que cada vez mais seja mais eficiente o papel da Energisa, para que a gente possa ter um reajuste sempre menor, com mais eficiência para o estado de Mato Grosso do Sul. Declaro encerrada a presente sessão e agradeço a todos os presentes. Obrigado.